Agora, seguindo aqui na parte de improbidade, em relação ao procedimento administrativo, né, que é a fase inicial de investigação, quando ocorre uma denúncia de improbidade, e em relação também depois ao processo judicial, que é na parte que se aplicam as sanções. Então, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, aqui, ó, qualquer pessoa, pessoinha aqui, qualquer uma, pode representar. Deixa eu continuar lendo aqui primeiro. A apresentação será escrita ou reduzida a termo e assinada, tipo BO, né? Ele dá depoimento oral e depois assina o que a pessoa digitou. Conterá a qualificação de representante, né? Essa representação tem que ter as informações de quem está prestando a queixa, né? Fazendo a denúncia. Então, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria, e indicação das provas que tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Atendidos os requisitos de representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Então, existe um procedimento administrativo para apurar um ato de improbidade. O MP ou o Tribunal de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Então, aqui no procedimento administrativo relativo à improbidade, qualquer pessoa pode fazer uma representação, seja ela por escrito ou reduzida a termo, né, com as devidas formalidades, e ela representa para quem? Para a autoridade administrativa competente ou diretamente para o MP. Né? Mesmo que a autoridade administrativa rejeite, ela pode representar para o MP. A autoridade administrativa competente ela pode rejeitar se houver falta de formalidades. Né? Não está lá falando quem fez, ou o que fez, ou não tem nenhuma prova. Só que se for contundente aquela acusação, aí ela vai apurar a imediata apuração dos fatos. Vai formar então uma comissão processante. Essa comissão processante vai avisar tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas, e ambos podem designar representante. Então o Ministério Público pode designar um representante para acompanhar, e o Tribunal de Contas também pode designar um representante para acompanhar. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou a Procuradoria do órgão, né, competente, para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, ou ele enriqueceu ilicitamente ou causou dano ao patrimônio público. Então, a comissão processante ela faz uma representação se ela tiver fundados indícios, né? Tanto ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão. E ambos podem fazer esse requerimento ao juiz para que determine o sequestro dos bens, então, ou de agente ou de terceiro, que tenha feito o quê, né? Enriquecimento ilícito ou causado dano ao patrimônio público. A ação principal, né, a ação judicial, ela terá o rito ordinário comum, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Então, aqui, ó, a representação de um requerimento para o juiz sequestrar os bens vai ser feito pelo MP ou por procuradoria do próprio órgão. A designação de representante vai ser feita pelo MP ou pelo Tribunal de Contas. E já que a ação principal, ela vai ser proposta ou pelo MP, o MP está em todas, né? Ou pela pessoa jurídica interessada, que é a entidade que levou o prejuízo. Dentro de 30 dias após a efetivação da medida cautelar. Né? Medida cautelar aqui, no caso,
o sequestro e interdição dos bens da pessoa. Então, até 30 dias depois do sequestro dos bens, ele pode entrar com ação principal, tanto o MP como a pessoa jurídica interessada. Se não teve medida cautelar, aí a lei não fala de nenhum prazo. É vedada a transação, acordo ou conciliação. Então não dá para fazer acordo, transação ou conciliação com o meliante ali que fez o ato de improbidade. Então nada disso aqui pode ser feito com ele. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. O MP, se ele não intervir no processo como parte, então se ele não for provocado para representar, né, junto ao juiz, ele atuará obrigatoriamente como fiscal de lei, sob pena de nulidade da ação, né? Então aqui no processo judicial, ou o MP ou a pessoa jurídica interessada, ela tem até 30 dias depois da medida cautelar para entrar com a ação, ajuizar a ação principal. E aí, nesse caso, o MP ou ele vai ser parte, ou ele vai ser o fiscal da lei. Né? Ele não pode estar fora. Se estiver fora, pode ser nula essa ação principal. E essa ação principal ela tem característica de ação civil pública. Mas não é só o MP que entra, né? Pode ser a pessoa jurídica interessada também. Como ficou fraquinho aqui de caneta. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, todas as ações que envolver, acho que a mesma entidade ou o mesmo delinquente ali, daí vai tudo para o mesmo local. A ação será instruída com documentos ou justificação que tenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razão fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido. O requerido é o réu. Para oferecer manifestação por escrito, uma manifestação, então vai fazer essa notificação prévia do réu, para que ele ofereça uma manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificação, né, que ele pode se defender previamente, dentro de um prazo de 15 dias, depois que ele foi notificado. Recebida a manifestação de volta, então, pelo juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, ele pode rejeitar a ação. Então, ele tem até 30 dias para rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Ou se ele achar que aquilo é procedente, né, recebida então a petição inicial, será o réu citado para apresentar a contestação. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento, que é ele pode recorrer com agravo de instrumento. Então, está aqui primeiro o juiz o que ele faz? Ele faz uma notificação prévia ao réu, para que ele primeiro se defenda. Então ele tem 15 dias para fazer essa manifestação por escrito, de volta para o juiz. E aí o juiz, ou ele pode rejeitar essa ação, né, joga aqui no lixo, até 30 dias para fazer isso, ou ele pode receber essa ação e abrir aqui a petição inicial. Essa petição inicial ela vai citar o réu, e esse réu pode recorrer com agravo de instrumento. Em qualquer fase do processo, reconhecida, se houver inadequação da ação de improbidade, o juiz vai extinguir o processo, sem julgamento do mérito. Para os efeitos desse artigo, também se considera a pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária. Diz respeito àqueles casos do ISS. Né? A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar perda de bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então, quem que vai receber aquele
pagamento ou aqueles bens havidos do meliante, né? A pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.